No último dia 4 de fevereiro, aconteceu na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, o evento esportivo mais popular daquele país, chamado Super Bowl. Super Bowl é o nome dado para a final do campeonato norte-americano do outro futebol, não esse que nós assistimos, mas o que aqui nós chamamos de futebol americano. E lá eles chamam simplesmente de futebol. Esse esporte é um esporte que tem crescido no Brasil, e o Brasil já é considerado a segunda potência, o segundo maior mercado consumidor desse esporte fora dos Estados Unidos. Hoje, apenas atrás do México. Os números da audiência na TV brasileira crescem a cada ano relacionado a esse esporte. Uma das coisas que mais me encanta nesse esporte, que apesar da sua aparente truculência, ele é um pouco duro mesmo, mas não tão truculento. Mas ele é um esporte muito estratégico, muito pensado. Não somente as jogadas precisam ser muito bem estudadas, ensaiadas e escolhidas, como a própria formação do elenco exige muita estratégia, exige muito conhecimento. Um time de futebol americano conta com cerca de 40 jogadores no seu elenco, pelo menos um time profissional. E entre esses 40 jogadores, ele deve ter jogadores que são bons com as mãos, tanto passando a bola quanto recebendo a bola. Também deve ter jogadores que são bons com os pés, tem jogadas específicas em que a bola é chutada. Deve ter jogadores altos e atléticos, mas também tem espaço para os jogadores mais baixos e ágeis, que precisam correr rapidamente. E assim como há espaço para aqueles mais lentos e pesados, mas que não são facilmente ultrapassados ou derrubados. Alguns têm a função de segurar a bola, outros têm a função de desviar. Alguns ficam com a bola em mãos boa parte do jogo. Outros, mesmo sendo titulares, nem encostam na bola o jogo inteiro. Ou seja, esse esporte traz espaço para diversos biotipos. Dentro do esporte, o melhor time é o que consegue equilibrar todas essas diferenças de características, de biotipos, e fazer isso de uma forma coesa. Esse é o grande segredo para a formação de um elenco de futebol americano. Eu sei que essa não é uma característica apenas do futebol americano. Em outros esportes coletivos, né, também existem diferenças gritantes nas questões de habilidades, de biotipos, de funções, que precisam também ser equilibrados de forma coesa. Porém, eu creio que no futebol americano isso é bem claro de se perceber. Agora, qual a ligação disso com a gente hoje? Eu não vim para cá para ouvir um comentário da ESPN. Eu vim aqui para aprender mais da Bíblia. Nós também vivemos num organismo ou numa organização chamada igreja, que tem a sua grande riqueza a partir da coesão das diferenças. A riqueza da igreja é a diferença, mas uma diferença coesa. A igreja é o grande lugar para que as pessoas, mesmo sendo distintas, elas possam agir, elas possam caminhar em unidade. Então Paulo, depois de falar da grande importância da unidade, do que nos une como cristãos, e o que ele disse? Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, tudo isso nos une. Nós não podemos interpretar essa unidade de forma errada, como se ela fosse uma uniformidade, pois não é. Muito pelo contrário. A unidade da igreja está longe de ser enfadonha e monótona, ela é emocionante em sua diversidade. Como um elenco muito bem montado de um time de futebol americano ou de outro esporte qualquer. Deus escolheu cada membro do seu corpo para com as suas particularidades, para com as suas características, somar e viver uma unidade coletiva. Mas uma unidade sem precedentes. Nenhum clube esportivo experimentou tamanha unidade. Nenhum grupo social pode experimentar tamanha unidade. Uma unidade na diversidade que glorifica a Deus e caminha sempre na direção do treinador, do cabeça, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios 4 e eu quero ler a partir do versículo 7 com os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, de 7 até o 16, diz assim:
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra precisa ser ensinada nessa noite. Coube ao Senhor, na sua soberania, me dar esse privilégio que eu peço que o Senhor me use, apesar de mim, apesar das minhas limitações. Que o Senhor prepare cada irmão aqui, cada coração, que a Tua palavra seja penetrante, como ela mesmo é, mais cortante que uma espada de dois gumes. Que ela corte nossos corações, a começar pelo meu, que ela penetre, traga mudança onde precisa haver mudança, que ela traga força onde nós estivermos enfraquecidos, que ela traga conforto onde nós estivermos desconfortáveis, que ela traga consolo onde nós estivermos entristecidos, que ela traga ânimo onde estivermos desanimados. Em nome de Cristo. Amém. Esse texto nos mostra que, além da salvação, a nova posição que nós recebemos em Cristo, Jesus, nós recebemos essa nova posição em Cristo. Jesus, ele também nos capacitou para que nós pudéssemos viver de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados como igreja. Esse modo digno está diretamente ligado à unidade. Então, o texto que nós estamos estudando aqui não está desassociado do início do capítulo, quando ele fala dessa maneira de andar de forma digna. Nesse sentido, então, nós percebemos que a igreja talvez venha se deteriorando em séculos de crise de identidade. Se no século XVI a igreja estava a tal ponto desviada das doutrinas bíblicas que foi necessário Deus levantar alguns homens para despertar, para corrigir esse trilho. Hoje nós vemos que nos séculos posteriores à reforma, o povo de Deus não tem conseguido se unificar em torno da ortodoxia. O pensamento doutrinário correto, Deus já deu um grande despertar para nós no século XVI. Mas hoje, séculos depois, parece que nós estamos cada vez mais distante da sã doutrina. Aproveitando brechas, se eu pudesse dizer, que surgiram a partir da reforma, cada vez mais surgem novas igrejas, com novas propostas, com suas particularidades. Porém, a igreja de Cristo com letras maiúsculas, que é a única igreja, ela continua sendo uma. Para esse único corpo de Cristo, o mandamento é unidade. Nós temos uma crise de identidade nesse sentido, não conseguimos. Nesse trecho, que considero o mais complexo, de mais difícil compreensão do livro todo, nós vemos que Deus proveu, através das pessoas, o que era necessário para que a igreja caminhasse unida, caminhasse em unidade. A desunião é uma grave consequência da desobediência, da fuga dos padrões divinos ou da falta até de conversão, porque a falta de conversão impede um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Mas mesmo os irmãos convertidos, às vezes estão enganados pela desunião. Vejamos então 3 frases que nos ensinam a lutar pela igreja e sua unidade, reconhecendo nosso papel diverso dentro do corpo, mas em prol da união. Eu quis montar 3 frases simples,
bem simples para um texto bem complexo, para que de alguma forma possa marcar aí para os irmãos. A primeira frase é: cada cristão tem a sua participação. A gente precisa entender isso. Cada cristão tem a sua participação. Num time bem ajustado, cada atleta precisa entender a sua participação. Ele não pode tentar fazer a função do outro. Mas se cada um fizer com excelência a sua parte, todo o time tende a ser excelente. Mas se na hora do jogo alguns estiverem parados, reclamando do outro, se alguns estiverem desejando a função do outro, fazendo intrigas, o time tende a ser péssimo. Pensando num time de futebol americano, quem já assistiu um jogo sabe da importância daquelas linhas de proteção que ficam bem unidas. E se algum ali decide: hoje eu não quero apanhar para defender o outro, o time todo estará perdendo, o time inteiro estará desunido. No projeto de unidade da Igreja de Cristo, todo cristão também tem a sua participação. E para isso é capacitado por Deus, foi capacitado por Deus. O versículo 7 afirma que a graça foi concedida a cada um dos cristãos. Mas que graça? Nós sabemos que o significado mais comum de graça é um favor imerecido, algo que eu ganhei e não merecia. Mas no contexto da carta aos Efésios, é sempre coerente pensar na graça associada à salvação, porque o grande favor que eu não merecia e eu ganhei de Deus foi a salvação eterna. Esse é o uso da palavra graça no versículo 7 do capítulo 1, nos versículos 5 e 8 do capítulo 2, nos versículos 2 e 8 do capítulo 3. Todas as vezes até aqui que nós vimos a palavra graça, ela está associada à salvação. Não seria incoerente, então, pensar que essa graça é a própria salvação. Mas, com a salvação, a igreja é capacitada para uma mudança de vida, uma novidade de vida. Ela é capacitada para viver de forma digna, de forma coerente com o chamado salvífico que ela recebeu. Não foi só a salvação e fomos abandonados. Com a salvação, nós fomos, por exemplo, feitos santos, tornados santos, separados para um propósito específico. A salvação é o início do senhorio de Cristo na vida de cada crente. E nós não podemos desassociar a salvação dessa graça que nós recebemos, desse favor que nós recebemos. Muitos comentaristas associam essa graça aos dons espirituais, conforme mencionados em Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Porém, eu não creio ser esse o caso aqui, já que a palavra grega específica para dons espirituais, a palavra carismata, ela não é nem sequer mencionada na carta aos Efésios. Eu não creio que Paulo tinha dons espirituais em mente quando escreveu isso aos Efésios. A graça é a própria capacitação que nós éramos mortos e agora estamos vivos. E por isso nós estamos qualificados para andar de uma forma coerente com quem é vivo. Então eu entendo ser mais preciso pensar apenas nessa capacitação. Capacitação necessária para viver a vida cristã em unidade. Também passamos a ser moradia do Espírito Santo quando fomos convertidos por Ele. E aí também há uma capacitação. Agora, é interessante o apóstolo dizer no versículo 7 que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção da dádiva de Cristo, do favor de Cristo, do desejo de Cristo. Cada um precisa do outro. Ninguém possui tudo. É necessário que cada um dependa do outro. Conforme afirmou o teólogo João Calvino ao comentar esse versículo, ele diz o seguinte: esse versículo pode ser assim resumido: Deus não concede todas as coisas a ninguém isoladamente, senão que cada um recebe uma certa medida, para que dependamos uns dos outros. E ao reunir o que lhes é dado individualmente, assim eles têm como socorrer uns aos outros. O desejo de unidade fica claro desde a nossa salvação. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Não é assim que as crianças cantam? A palavra traduzida como dom, no mesmo versículo 7, que eu já usei aqui com o sentido de dádiva, essa é a melhor tradução. Ou seja, é algo que alguém recebe sem dar nada em troca. É o mesmo uso que é feito no grego clássico. E aqui foi escolhida essa palavra dom para traduzir
mas diante do contexto que nós vivemos hoje, da ebulição pentecostal, ela pode ser muito confundida, mas ela não é a expressão para dom espiritual, como está em Romanos 12, como está em 1 Coríntios 12. É uma dádiva. Deus distribuiu a sua graça segundo o desejo dele de distribuir algo que ninguém merecia, sem pedir nada em troca. Deus distribuiu a sua graça de graça, sem pagamento, sem motivo, sem causa, porque ele quis. Essa compreensão fica ainda mais clara quando no versículo seguinte o apóstolo faz uma citação parcial do Salmo 68:18. Esse salmo é uma ode à vitória, um cântico de vitória, um salmo para ser entoado após conquistas bélicas. Porém o apóstolo ele faz uma modificação no final do versículo. Depois na sua casa você pode ler o Salmo 68:18 e você vai ver onde o salmista diz que Deus recebeu homens como dádivas por sua vitória. Paulo afirma que Deus concedeu dádivas aos homens, concedeu dons aos homens. Uma mudança necessária para a compreensão desse ensinamento, uma mudança coerente com o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, da inclusão dos gentios no corpo de Cristo, da derrubada do muro que nos separava, da inimizade. Nós já tratamos disso aqui algumas mensagens atrás. O apóstolo escolhe o salmo correto, porque a obra perfeita de Jesus Cristo merece uma grande ode, merece um grande cântico de vitória, canções que declarem essa grande vitória do Senhor sobre o pecado. Como nós cantamos um pouco aqui, grande é o nosso Deus, o Deus que se agrada em cumprir a sua promessa. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele levou consigo a escravidão do pecado, que foi comprada com o seu próprio sangue. Através de sua morte, ressurreição e glorificação, ele eliminou as correntes do cativeiro satânico. Assim, ele dignamente pode espalhar a sua graça, o seu favor, a sua dádiva aos homens, distribuindo salvação para aqueles que o Pai escolhera, para aqueles que o Espírito sela. Pensamento semelhante o apóstolo desenvolveu em Romanos 12:1, quando ele disse: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você não tem tudo. Deus repartiu um pouco para cada um, para que a gente pense com moderação de nós mesmos e a gente reconheça, a gente precisa uns dos outros. E nós somos melhores quando estamos juntos, como igreja. Pensando nessa ideia do cântico, da ode de salvação, a gente precisa entender que era costume no mundo antigo que os reis vitoriosos, quando eles voltavam para casa vindo de uma batalha, eles desfilavam entrando na cidade. Passavam por um arco. Se você conhece um pouquinho de geografia, ou se você já teve o privilégio de ir a Paris, que não é o meu caso, você já viu lá o Arco do Triunfo. E arcos como esse existem por vários lugares da Europa. Alguns foram destruídos, alguns estão mal preservados. Mas o que é aquilo? Um arco que conta um pouco da batalha, da vitória que aquele povo conseguiu. E depois os guerreiros vitoriosos, os sobreviventes, vinham atrás do rei, passavam por aquele arco, entravam na cidade e as pessoas saudando os vitoriosos, voltando da batalha. E o rei, para demonstrar toda a sua generosidade, ele primeiro trazia escravos. Talvez você já assistiu o filme... Me fugiu o nome do filme agora. Me ajudem. Gladiador, esse mesmo. Você vê como os derrotados são levados como escravos. É um pouco disso que está dizendo. Levou cativo. E presentes eram distribuídos para aqueles que ficaram na cidade e não foram para a batalha. Os despojos da guerra, tudo que eles pegaram do país que eles derrotaram. Agora o rei, demonstrando a sua generosidade de ser um rei vitorioso, ele distribui um pouco do que eles despojaram da cidade. Isso era o que acontecia, e é isso que Paulo está usando aqui, é essa linguagem do apóstolo aqui. Jesus Cristo é digno de distribuir presentes, de distribuir dádivas, porque ele desceu às regiões inferiores na sua encarnação. Cristo se fez homem, fato que o qualificou para ser o nosso Redentor. Depois, quando ele sobe novamente aos céus, ele tem o direito de agir como um rei vencedor,
voltando para casa após a batalha, distribuindo despojos como presentes para o seu povo. É errado, então, usar o versículo 9 para dizer que Jesus teria ido ao inferno, por exemplo, ou coisas do tipo. Esse versículo está fazendo menção à encarnação de Jesus. Ele desceu às regiões inferiores, que é a terra. Se lembrarmos das próprias palavras de Jesus, em João 8:23, o mestre mesmo afirmou: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O que ele está dizendo? Vocês são de regiões inferiores, eu sou de uma região superior. Quando Jesus encarnou, então ele veio a regiões inferiores. Fim do seu ministério, então ele sobe novamente. Não sobe aos céus visíveis, não sobe ao espaço para ficar lá vagando, mas ele sobe para a eterna moradia divina, acima de todos os céus. Seu propósito era encher todas as coisas, ou seja, governar tudo de forma soberana. Tudo que existe, então, está dignamente, por direito, sujeito a Cristo, porque ele, com sua morte e ressurreição, com a sua encarnação, humilhação, mas depois glorificação, ele comprou, ele tem o direito de ser o governante sobre tudo. Nós somos chamados para desenvolver a nossa salvação em Filipenses 2:12. Como nós somos chamados para fazer isso? Através de uma vida de santidade. Nós fomos capacitados para isso, mas nós precisamos desenvolver isso. Nós recebemos dádiva e agora nós precisamos desenvolver essa dádiva. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Lembra da parábola dos talentos? O seu está enterrado ou ele está multiplicando? Certamente, desenvolver a nossa santidade inclui a unidade da igreja local. Todos os salvos temos em nós o que é necessário para andarmos em humildade, como vimos semana passada, considerando os outros superiores a nós mesmos, para andar em mansidão, para sermos longânimos, considerando a importância dos outros, esperando a mudança dos outros, insistindo no relacionamento com os outros, para assim nos esforçarmos diligentemente pela unidade da igreja. Se você não foi salvo por Jesus Cristo, isso é loucura. Você nunca vai conseguir fazer isso. Mas se um dia o Espírito Santo de Deus te alcançou, Deus concedeu dádivas a você. E você está capacitado para caminhar esse percurso, para seguir por essa trilha. Vivendo a unidade da igreja local na sua diversidade. Assim como Deus Trino é único. Cada cristão, então, tem a sua participação na unidade. A segunda frase que eu queria propor aos irmãos é que a liderança é para a nossa segurança. A liderança existe para a nossa segurança enquanto igreja. Pensando de novo no time de futebol americano, é uma característica desse esporte ter um técnico principal e 3 técnicos auxiliares. Esses 4 técnicos juntos, eles conhecem bem os seus atletas, eles têm essa função. Eles precisam saber dos limites de cada um. Esses limites, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eles precisam pensar as jogadas. Eles precisam treinar essas jogadas que eles pensaram. E na hora do jogo, eles precisam decidir qual jogada utilizar. É um pouco diferente, né, do nosso futebol, onde o improviso é uma grande característica. Ainda que haja tática, ainda que haja estratégia, o improviso é muito importante. Mas no futebol americano, o ensaio é muito importante. A definição estratégica, a escolha é mais importante. E por isso é fato que é muito necessário ter alguém do lado de fora. Por isso é importante que o jogo pare o tempo inteiro, para que o técnico diga, a gente precisa ir por aqui, a gente não pode ir por ali. Como se a capacitação, essa dádiva distribuída a cada um de nós já não fosse suficiente. Deus ainda preparou para o seu povo líderes que se afadiguem no trabalho de aperfeiçoar cada cristão, para assim aperfeiçoar o corpo de Cristo. A liderança que foi estabelecida para a igreja de Éfeso, isso é muito importante, não é a mesma liderança da igreja de hoje.
Ainda que cada função mencionada no versículo 11 possa ter algum paralelo em nossos dias, não são exatamente as mesmas funções. Nós não vivemos na era apostólica. Nós não somos a igreja primitiva. Então, há algumas mudanças, e por isso é importante a gente ver esses 4 ofícios que são mencionados aí no versículo 11 do capítulo 4. O primeiro deles é apóstolos. A palavra apóstolos literalmente significa mensageiros comissionados. Alguém que foi enviado por alguém para mandar uma mensagem. Então, nesse sentido, há alguma equivalência entre a função apostólica com os missionários, por exemplo. Eles são comissionados pela igreja local para o anúncio do evangelho em lugares onde a igreja não está. Nossa igreja não está em Ceuta. Então, a igreja comissionou Alex e a Thaís. Nossa igreja não está em Atibaia. Então, a igreja comissionou a Maiara. Nós não podemos estar em muitos lugares, em todos os lugares. Então, nós comissionamos pessoas. Nesse sentido, há essa equivalência. Mas a gente precisa entender que o anúncio do evangelho, onde ele não era conhecido, não é a única função apostólica do Novo Testamento. É apenas parte da função. Apóstolos foram inspirados por Deus para registrar a palavra de Deus. Se os irmãos lembrarem, nessa mesma carta, o apóstolo ensina que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, reconhecendo a importância do ensino que Deus estava passando para cada um dos apóstolos, assim como ele passara para profetas no passado. Então, nesse aspecto, nós não temos mais apóstolos. O ministério apostólico já está concluído, pois nós já temos toda a revelação de Deus, e se você não tem, vá numa livraria e compre a sua. Baixe uma no seu celular, de graça. Nós já temos toda a revelação de Deus. Nesse sentido, não é mais necessário o ministério apostólico. Caso você se interesse mais sobre o assunto, eu queria recomendar a leitura de um livro. Eu não coloquei uma imagem dele aqui, mas existe um livro que é fácil de você lembrar, que chama Apóstolos. Ele foi escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos. E ele é muito completo na explicação do fim da era apostólica. Há uma equivalência na liderança apostólica? Há, mas pequena. Talvez a função mais importante que um apóstolo tinha sobre a igreja de Éfeso, nós não temos hoje aqui, porque a palavra de Deus já nos foi dada, já nos foi revelada totalmente. O segundo ofício que é mencionado aí são profetas. Profetas eram porta-vozes de Deus. Uma das características dos profetas era dizer, assim diz o Senhor. Então, quando você lê Isaías, Ezequiel ou profetas menores, muitas vezes você vai ver essa expressão, assim diz o Senhor, e o profeta passa a mensagem de Deus para o povo. O Antigo Testamento, ele ensina como reconhecer falsos profetas. E basicamente é bem simples, se a profecia não se cumpre, ele é falso. Nenhum profeta verdadeiro teve profecias não cumpridas, nenhum. E Deus foi cuidadoso para todos os profetas, dar mensagens de mais curto prazo, não só mensagens de longo prazo. Porque, por exemplo, a gente tem profecias de Daniel que ainda não foram cumpridas, mas a gente tem diversas profecias de Daniel que já foram cumpridas e então testificam a veracidade de Daniel como profeta de Deus. Na igreja primitiva, que vivia ainda sem o Novo Testamento, não tinha toda a palavra de Deus como nós temos hoje, a função profética ainda era importante, ainda estava presente. Ainda que a profecia seja um dos dons do Espírito mencionados em Romanos 12, eu creio que esse artifício, se eu puder usar essa expressão, é pouco necessário para nós nos dias de hoje, porque nós temos a Bíblia. Quem quer saber o que diz o Senhor, pode sentar no seu quarto, abrir a Bíblia e ler, e você vai ter a resposta. Já comentei isso aqui, se eu não me engano, mas eu vi uma charge outro dia, um cidadão orando e falando, Deus, fala comigo. E daí então uma mão vem do céu e entrega uma Bíblia para o cidadão. A palavra de Deus está aqui. Se você quer entender o que diz o Senhor, você pode ler a sua Bíblia. A equivalência dessa função em nossos dias, então, ela está muito mais relacionada à maturidade de líderes que exortam outros cristãos mais imaturos, mais novos na fé, e apontam a vontade de Deus nas Escrituras,
Não se baseando nas suas opiniões, nas suas visões ou revelações. Como eu disse, eu não sei até que ponto é necessário um profeta se levantar entre nós, se nós temos condições de ler a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, e aqueles que já têm estudado a palavra de Deus há mais tempo podem auxiliar os mais imaturos, os mais inexperientes, e aí então dizer para aquela pessoa, assim diz o Senhor, não traia sua mulher, assim diz o Senhor, crie o seu filho dessa maneira, assim diz o Senhor, se relacione com Deus assim, e diversas outras exortações que podem ser dadas. O terceiro ofício que é mencionado aqui aos Efésios é o de evangelistas. E esse é o termo mais difícil de se definir, de se compreender a diferença. Porque evangelizar é uma responsabilidade de todo cristão. Além dessa referência em Efésios 4, essa palavra só aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. Falando de Felipe, o diácono Felipe, em Atos 21:8. Falando de Timóteo, em 2 Timóteo 4:5. Somente esses 2 homens são chamados de evangelistas. Algumas pessoas creem que se trata de alguns dentre nós que teriam uma facilidade maior em direcionar qualquer conversa para um evangelismo. Você já viu gente assim? Está falando de futebol, quando percebe, evangelizou. Está perguntando do tempo, quando percebe, falou de Jesus. Mas essas menções que são feitas a Filipe e a Timóteo, ele nos leva a entender que essas pessoas elas tinham uma função parecida com a função apostólica, com exceção da inspiração das Escrituras. Os evangelistas eles também eram propagadores do Evangelho, ou seja, eles estavam continuando o trabalho apostólico como uma segunda geração. Então os apóstolos estavam passando e Deus não estava levantando outros apóstolos, porque não era esse o plano dele. Ele estava agora levantando evangelistas, pessoas que levem a mensagem do evangelho para outros. Mas ele não precisa mais de pessoas que escrevam a palavra dele, porque ele já estava usando homens e já estava terminando esse trabalho. Assim, então, a equivalência de um evangelista nos nossos dias é mais limitada. Ela pode ser associada a cada cristão quando nós cumprimos a nossa função de evangelista. Nós anunciamos o evangelho. Ou ela pode também estar associada à função missionária. Ou ainda, quando líderes aplicam a palavra de Deus no ensino, na exortação, pensando nesse aspecto da continuidade do ministério dos apóstolos, uma segunda geração. Então, de novo, ela está diretamente associada à palavra de Deus. E o quarto ofício que é mencionado seria esse, pastores mestres. Talvez na sua Bíblia esteja pastores e mestres, parecendo que são 2 funções, mas na verdade são 2 nomes para o mesmo ministério, uma vez que a função pastoral ela exige tanto o cuidado quanto o ensino. 2 faces da mesma moeda. Quando Paulo escreve, por exemplo, ao pastor Timóteo, pastor da própria igreja de Éfeso, ele diz, até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4,13. Então essas são claramente funções pastorais. Leitura pública da Escritura, exortação e ensino. A equivalência desse ministério nos dias de hoje é a mais fácil de todas, então, pois o ministério pastoral que, a época que Paulo escreveu aos Efésios, era ainda inicial, ele se consolidou como a principal liderança espiritual estabelecida nas igrejas, e toda a igreja local deve ter, então, pastores mestres que se dediquem à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós não podemos pegar o versículo 11 e procurar onde estão os nossos apóstolos, onde estão os nossos profetas, onde estão nossos evangelistas, onde estão nossos pastores mestres. E daí, então, falta uma pergunta. Onde estão os efésios? Porque nós não somos a igreja de Éfeso. Cada uma tem uma certa equivalência, mas era uma liderança específica da igreja primitiva. Mas esses 4 tipos de líderes, eles tinham influência sobre a igreja local, com um propósito muito claro: capacitar os cristãos. O termo aperfeiçoar era usado para descrever um treinamento. É treinar. A igreja precisa ser sistematicamente preparada, precisa ser sistematicamente treinada para desempenhar o seu serviço e para manter a unidade.
A igreja precisa ser preparada para que cada um possa assumir o seu papel, para que cada cristão entenda a sua função. Esse treinamento ele ocorre de diversas maneiras. Ocorre através de aulas, de sermões, de estudos mais informais. Ele ocorre através de exortação pessoal, de uma exortação pública, coletiva, diversas maneiras. Mas Deus tem chamado pessoas líderes, tem levantado pessoas mais maduras no conhecimento da palavra de Deus, para que possa nos ensinar. E essas pessoas existem não para nosso prejuízo, não para nossa encheção, mas para nossa segurança. Esse aperfeiçoamento, ele é uma função pastoral, mas ele não é exclusivamente uma função pastoral. É uma função da liderança. Cristãos mais maduros devem caminhar com cristãos mais novos para que esses também cresçam rumo à maturidade. É fato que o Novo Testamento ensina que a liderança da igreja é plural. Mas é certo que Deus não estabeleceu também toda a igreja para funções de liderança. Talvez você nunca vai ser um líder na igreja porque Deus não te chamou para isso, não tem te capacitado para isso. Talvez suas características se encaixem muito mais na execução de tarefas. E isso não é ruim. Se você percebe que Deus te chamou à liderança, então gaste-se de modo a ser um marco na edificação de outras pessoas, na edificação dos seus irmãos. Mas se você reconhecer que se alegra mais na execução do que no treinamento, doe-se nesse sentido. Gaste-se também para o serviço. Deus não chamou todos para serem líderes. Deus, em Cristo, proveu recursos maravilhosos para uma vida cristã abundante, tanto de forma individual como coletiva. Deus mesmo concede recursos, forças, estratégias, ânimo, persistência, para que a igreja continue a sua marcha. O que Ele quer é que o evangelho todo seja experimentado e proclamado por toda a igreja, para o ser humano todo, e para toda a humanidade, para a glória de Deus. Uma igreja só se tornará madura quando se caracterizar por usar os recursos divinos que são concedidos a ela, cada um usando os seus. E coletivamente a liderança ensinando a igreja toda, reconhecendo que a liderança protege de desvios e conduz em direção à unidade. Fica um duplo desafio. Você é líder. Você tem se gastado para que pessoas conheçam mais a Deus? Você tem se gastado em prol da unidade da igreja de Cristo? Você não é líder. Você tem se doado no que Deus tem esperado de você, o que Deus tem dado para você. Ainda assim, você tem se gastado em prol da unidade da igreja de Cristo? A liderança existe para a nossa segurança. A terceira e última frase: o conhecimento da verdade conduz à maturidade. Vamos repetir as três? Cada cristão tem a sua participação. Vamos lá. Isso. A liderança é para a nossa segurança. E o conhecimento da verdade conduz à maturidade. É interessante como o apóstolo afirma que a unidade é tanto uma condição, nós já somos unidos pelo Espírito na conversão, nós já fomos feitos parte do mesmo corpo, mas ela também é um alvo que a igreja deve buscar. O alvo é ser igreja perfeita, é ser igreja gloriosa, sendo definitivamente unida ao seu Senhor. O que a Bíblia nos ensina como sendo o final da história, para onde nós estamos caminhando? Para o casamento da igreja com Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro com a sua igreja, a noiva que se unirá ao seu noivo. Para isso a igreja está sendo preparada, desenvolvida, para seguir sempre em direção a Jesus, o qual é mencionado nas 3 frases do versículo 13. Porém, que fique claro que o alvo da igreja não é simplesmente chegar até Cristo, mas amadurecer para se apresentar diante de Cristo, de maneira honrosa e digna, como Paulo registra no capítulo 5 dessa mesma carta. O alvo de todo cristão deve ser, então, estar no mesmo nível de fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, atingir a medida da plenitude da estatura de Cristo. Isso, então, é maturidade espiritual. Uma das características do futebol americano é que as jogadas são mais, como eu disse, são mais ensaiadas
do que improvisadas. Então, os jogadores eles precisam se empenhar em estudar. Eles precisam conhecer cada jogada. Eles precisam saber quando começar a jogada, para que lado que ele vai correr, quanto que ele vai correr, que horas que ele para, quem ele precisa marcar, quem ele precisa atacar. Se ele é apenas um jogador que vai confundir a jogada ou se a bola vai chegar até ele. Se ele não fizer nada disso, se ele não souber a jogada, se ele correr para o lado errado, se ele parar quando tiver que correr, se ele correr quando tiver que parar, o resultado vai ser desastroso. O futebol americano precisa ser estudado. Não dá para chegar na hora e achar que vai dar tudo certo. Na igreja também. Para sermos unidos, nós precisamos estudar. Nós precisamos conhecer cada vez mais. Nós precisamos saber que hora nós corremos, que hora nós paramos, que hora nós falamos, que hora nós ouvimos. Para que o time seja cada vez mais coeso. Na igreja, 3 são os motivos que devem nortear a busca por maturidade de cada cristão que está espalhado em comunidades locais. A igreja precisa se desenvolver a fim de desfrutar da sua união. Ela precisa conhecer a ponto de saber o benefício que é essa união. Ela precisa também se desenvolver a fim de que todos alcancem estabilidade. Estabilidade espiritual, estabilidade intelectual, estabilidade emocional. E ela também precisa crescer a fim de harmoniosamente, em amor, sob a autoridade do cabeça que é Jesus Cristo, poder viver. Tudo isso envolve conhecimento. Tudo isso envolve preparação. Muitas vezes a falta de maturidade impede com que nós desfrutemos da grande comunidade que nós temos. A maturidade também favorece e auxilia no desenvolvimento de relacionamentos que são mais sinceros, que acrescentam. E essa unidade será desenvolvida, alcançada a partir do serviço. Quando você se doa em prol do outro, quando você trabalha, você tem mais tempo de se envolver na solução do que na crítica. Quando você trabalha, você consegue perceber melhor a dor do outro, a dificuldade do outro e colocar-se na posição de cuidar e não na posição de bater. Através do trabalho, nós caminhamos para conhecer melhor o que é o benefício dessa unidade e desfrutarmos. Trabalho também é conhecimento. Mas a maturidade da igreja como um todo também depende da maturidade de cada um dos seus membros. E o propósito é que, como comunidade, a igreja nunca seja enganada. Por isso, nós precisamos de uma estabilidade, tanto espiritual, como intelectual, como emocional. A imaturidade nos leva a confiar em qualquer pessoa, a se admirar com qualquer história que nos contam. Mas a maturidade nos leva à convicção, à firmeza. Quem tem criança em casa ou tem contato frequente com uma criança, já percebeu como a infantilidade leva a se estabilizar em qualquer lugar. O seu filho quer assistir sempre o mesmo desenho, porque ele já está confortável com aquilo. Mas se você chegar para ele e disser, esse daqui é melhor, ele não tem argumentos para dizer, não, eu prefiro esse, porque o diretor de arte desse desenho aqui, porque o conteúdo desse desenho, ele ensina, porque a mensagem, não, ele não tem. Ele fica só onde ele está, e se alguém vem e conta uma coisa nova, ele acredita. E por isso ele é lançado de qualquer lado. A criança, ela acredita em qualquer coisa, tanto fisicamente. Meu filho, que não anda, ele só faz parkour. Ele pula em todas as tampas de bueiro. Eu, também pensando no meu peso, mas como eu já tive a experiência de cair numa fossa, eu não piso em tampas de bueiro. Eu sei que não é algo estável. Estável é o chão, asfalto. Tampa não é. Na minha casa, logo que a gente mudou, quebrou lá a tampa da caixa de gordura. Não piso, mas o Pedro, sempre que eu vejo, ele acha que aquilo é um trampolim. E ele pula ali. Um dia ele vai cair. Ele confia, mas ele confia também emocionalmente. Ele se entrega. Mas isso é característica de menino. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos conhecer para que a gente não seja assim, cegamente, confiando em tudo. Para nós sabermos o que é certo e o que é errado, nós precisamos conhecer os padrões de Deus, que estão aonde? Revelados na sua palavra. Para tratarmos as nossas emoções, quando eu tenho medo, quando eu estou inseguro, quando eu tenho desejos, eu preciso conhecer as promessas de Deus, que estão aonde? Na sua palavra. Para um relacionamento sadio com Deus, eu preciso conhecer as preferências dele, como ele deseja ser adorado.
Isso eu só descubro quando eu conheço os princípios que estão aonde? Revelados na palavra de Deus. Estudar a Bíblia, então, também é conhecimento e, principal forma de conhecimento. É fato que todo cristão precisa conhecer doutrina. Todo cristão precisa ser estudante de teologia. Se conhecer o que a Bíblia afirma sobre Deus, o que a Bíblia afirma sobre ela mesma, o que a Bíblia afirma sobre nós, tanto como indivíduos, como comunidade, igreja. Se isso é algo que te deixa enfatuado, você precisa questionar o tamanho do seu amor pelo Deus, o tamanho do seu amor pelo nosso Senhor. Se você se limitar a sua fonte de conhecimento de Deus aos cultos de domingo, ou mesmo que você venha no domingo, de manhã à noite, na terça e na quarta, mas se você limita as atividades da igreja para que você conheça Deus, você estará comprometendo o seu desenvolvimento. Se você comprometer o seu desenvolvimento, você está comprometendo o desenvolvimento da comunidade toda. Porque a comunidade também precisa ser unida no conhecimento, buscando o pleno conhecimento de Jesus. Pequenas doses diárias são muito mais saudáveis do que uma grande dose semanal. Se você tem dúvidas, converse com a Paula. Ninguém se alimenta uma vez na semana. Eu vou comer bem aqui no domingo e vou me garantir a semana inteira. Se você vai destruir o seu organismo. Acho que podemos usar isso como ilustração. Você não pode só achar que se alimenta bem no domingo e está garantido para a semana. Você precisa de pequenas doses para realmente poder crescer. Ontem mesmo eu me deparei com um exemplo prático disso. Vejam essa imagem. Eu cortei a igreja, o nome dos cidadãos. Curso de libertação e expulsão de demônios na prática. Quem você acredita que investe R$50 num curso como esse? Exatamente a pessoa que não gosta de teologia. Exatamente a pessoa que não gosta de doutrina. Exatamente a pessoa que não lê a Bíblia. E por isso ela é instável espiritualmente, como uma criança. E um cartaz bonito, é bem feitinho. Tinha a foto dos professores embaixo, eu cortei. Bem feito. Deveria ser uma piada isso. Mas é um exemplo. É um exemplo do que existe por aí sendo chamado de igreja. Heresias não são ensinadas nos terreiros. Heresias são ensinados nas igrejas. Nos terreiros nós sabemos que não há nada de divino. Mas as heresias existem nos lugares que tem cara de igreja, que tem jeitão de igreja, que tem cheiro de igreja. Para fugir disso, somente com conhecimento da verdade. Somente com conhecimento da verdade. Isso é muito parecido com uma história que ouvimos hoje, né? O crescimento mencionado aqui no versículo 15, ele não é quantitativo. A igreja cresce quantitativamente. O versículo 16 aponta mais para esse tipo de crescimento. Mas o que o versículo 15 está dizendo é um aumento qualitativo. Nós devemos estar cada vez mais com amor pela verdade. Para não ficarmos como Pilatos ficou diante de Jesus ao questionar o que é a verdade. E Jesus não responde, né? Porque ele já tinha respondido. Ele já tinha respondido. No versículo anterior, João 18:37, ele diz que ele veio para dar testemunho da verdade. Em João 14:6, ele já tinha dito que ele é a personificação da verdade. Em João 17:17, ele já tinha dito que a palavra de Deus é a verdade. Pobre Pilatos, não sabia de nada. E diante de Jesus, ele ficou com essa dúvida. O que é a verdade? Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós devemos crescer como um organismo bem ajustado, cooperando para o crescimento de todo, mas para o desenvolvimento pessoal de cada um, conhecendo mais de Cristo e da sua palavra. De novo eu digo, você que ensina, esmere-se no fazê-lo, sabendo que cada ensinamento seu auxilia no desenvolvimento do corpo. Pode ser que você não seja um líder da igreja, mas você ensina crianças, você ensina juniores. Esmere-se no fazê-lo. Talvez você só tenha a responsabilidade de ensinar o seu filho, o seu neto. Esmere-se no fazê-lo. Quando você estuda, dedique-se totalmente, pois o seu crescimento é parte do crescimento do corpo todo. O Israel sabe muito bem que você não pode ir na academia e trabalhar só os braços.
Você já viu gente assim? É deformado, é estranho. O cara não consegue correr, mas é um Y, né? Você precisa ser equilibrado. Nós, como igreja, não podemos ser um corpo destruído, de alguém que malha errado. Nós precisamos crescer como corpo todo. Esse é o crescimento saudável. Quando você estuda, então, dedique-se totalmente. Encha o seu pastor de perguntas, encha o seu professor da EBD de perguntas, encha o líder do seu pequeno grupo de perguntas, encha seus pais de perguntas. Mas encha de perguntas em prol de um aprofundamento no conhecimento sobre Deus. Somente o conhecimento da verdade te levará como indivíduo e nos levará como igreja à maturidade que agrada a Deus. A nova sociedade de Deus deve viver em amor para que experimente unidade na diversidade. Deve sempre crescer em maturidade, pois essas também são características de uma vida coerente com a vocação com a qual Deus nos chamou. Como um time coeso, nós devemos então buscar sempre unidade. E aí minhas perguntas finais seriam: por que existem tantos cristãos imaturos então? Por que existe tanta gente que é confundida por qualquer brisa que surge? Eu creio que a resposta é porque ainda existem muitas Bíblias que passam a semana toda fechada. Há ainda muitos joelhos que passam a semana toda sem se curvar diante do Senhor. Deus montou esse elenco que somos nós. Não tem um elenco esportivo, não tem um time profissional, seja de futebol americano ou de qualquer outro esporte, que seja tão bem montado como a igreja de Deus, o corpo de Cristo, o rebanho do Supremo Pastor, uma comunidade com funções definidas. Proclamar, testemunhar, impactar, glorificar a Deus, somente para citar algumas das nossas funções. Esse grupo não pode ser formado por pessoas iguais. Deus não quis assim. As diferenças são fundamentais e, portanto, elas são necessárias, mas a diversidade deve servir à unidade, senão ela perde seu valor. Nesse processo, cada cristão tem a sua participação, mas Deus estabeleceu líderes, e essa liderança existe para a nossa segurança. Porém, a liderança não pode crescer sozinha, mas deve ensinar a cada um a adquirir conhecimento de Deus, pois o conhecimento da verdade é o que trará maturidade, tanto para cada indivíduo como para a igreja como um todo. Então, meus irmãos, vivamos a unidade que Deus espera de nós, na diversidade que Ele mesmo nos deu.